Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elmenton dos Santos aqui mais uma vez para trazer um tema e respondendo as perguntas hoje do Facebook. Mas antes de tudo você tem que compartilhar o nosso vídeo, você tem que nos seguir, ativar o sininho, isso nos ajuda a ter uma visibilidade melhor. E hoje respondendo a pergunta do nosso irmão Valdir Barbosa, logo após a vinheta você irá saber qual será o tema. Pessoal, respondendo a pergunta do nosso irmão Valdir Barbosa, que deixou lá no Facebook, a gente vai falar um pouco sobre o movimento de igrejas inclusivas no Brasil, né? É um movimento que tem crescido bastante, ainda mais com o período que nós estamos vivendo, né, de bastante pessoas supostamente saindo do armário, né? E a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema e trazer uma abordagem bíblica sobre esse assunto, né? As igrejas inclusivas, esse movimento começou nos Estados Unidos, né? E hoje tem se estendido para o Brasil e tem muitos pastores adeptos, né? E as igrejas mais contemporâneas e mais famosas, né? Diga-se de passagem aqui no Brasil, é a Comunidade Refúgio, que tem como as pastoras Lana Holden e Rosaina Rocha, né? E deixando um adendo aqui que a Lana Holden ela já fez parte do movimento pentecostal, já foi uma membra assembleiana, né? Já pregou em diversos congressos, ela é uma pessoa que era muito usada no poder da palavra de Deus. Aleluia! E Deus vai usar muito mais, é só a gente dar lugar. Enfim, irmãos, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Hoje eu estou grávida. Aleluia! Glória a Deus! Mas ele não é lindo? Só que eu só perguntei para os irmãos, viu? Brincadeira, irmãos. E ela, infelizmente, teve essa decaída e montou essa comunidade refúgio, né? E as igrejas inclusivas são mais ou menos isso, igrejas que colocam a prática homossexual como normal, né? Eles dizem que eles não podem impedir as pessoas de se amar. Outra comunidade dessa que é bastante conhecida é a Contemporânea Igreja Cristã, que tem como pastor Marcus Gladstone. Ele também é casado com outro homem, né? E ele também leva essa mensagem inclusiva de que Jesus ele não abomina, né, essas práticas, né? E ele é uma referência, inclusive, em teologia inclusiva. Esse Marcus Gladstone tem trabalhos publicados, tem livros publicados, entendeu? Então, se você quiser dar uma pesquisada e saber um pouco mais sobre ele, né, você pode pesquisar lá Marcus Gladstone. Então, esse movimento de igrejas inclusivas é um movimento que está crescendo bastante hoje no Brasil e é um movimento que vai totalmente, né, contra aquilo que a Bíblia estabelece, né? Porque nós, como cristãos verdadeiros, nós, como estudantes da Palavra de Deus, não podemos deixar de lado algumas outras coisas, né? Porque se a gente coloca uma igreja para uma determinada prática daquilo que Deus abomina, nós teremos que abrir igrejas para outros tipos, né, de práticas pecaminosas. Porque até então, o discurso deles, né, o discurso desse movimento e o que eles entendem de nós é que nós somos homofóbicos, mas na verdade nós não somos. Na verdade nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos. Nós estamos buscando defender a nossa fé e a gente entende que a palavra de Deus ela não dá abertura nenhuma para colocar o homossexualismo como uma prática normal, né? E eu vou me basear em dois textos, né? O primeiro texto é Romanos, capítulo de número 23, capítulo de número 1, versículo de número 23, que diz assim, eu vou ler até o 28 só para vocês entenderem, né? Capítulo de número 1, versículo de número 23 até o 28, que diz assim, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas a serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens,
Também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, indecentes, começaram a cometer atos indecentes, olha o que Paulo fala. Homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais visto, que desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só, disposição mental reprovável. Até a Bíblia, né? Porque hoje esse movimento calou até os psicólogos, né? Porque os psicólogos tinham um veredito nisso, né? Hoje em dia, as pessoas calaram a boca até dos psicólogos, calaram a boca da ciência para estar defendendo essas práticas pecaminosas. E hoje aqui a gente lê aqui a versão que eu estou lendo, a versão NVI, e ele é muito simples em falar que Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Então a prática homossexual não é algo que é genético, é algo de comportamento, o comportamento que é gerado por alguma ação. Então isso é estudado na psicologia, existem artigos publicados sobre isso. E já foi publicado também artigos de que não existe gene gay, não existe nada que nós possamos provar cientificamente de que uma pessoa ela nasce gay, de que uma pessoa ela nasce homossexual, de que uma pessoa ela nasce indecisa, né? Porque a própria Bíblia fala que eles deixaram o uso natural do corpo e a natureza pecaminosa do homem leva ele a se afastar de Deus. E o que afasta o homem de Deus? O pecado. Então nós não odiamos e nem abominamos os homossexuais, nós abominamos a prática, porque a prática é uma prática pecaminosa e as igrejas inclusivas levam isso como normal. E tem outro texto aqui em Deuteronômio, que é um texto também ainda mais usado por eles, em Deuteronômio não, em Levítico, perdão, Levítico capítulo 18, do versículo 21 ao 22, eu vou ler para vocês aqui, também na versão NVI, 18, 21 e 22. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com homem como que se deita com mulher. É repugnante, né? Em outras passagens diz que é abominação. E o que nós entendemos acerca disso, meus amados irmãos? As pessoas, os homossexuais, os adeptos da teologia inclusiva usam esse texto para falar de relações sexuais ilícitas, né? Por exemplo, um adultério, por exemplo, uma traição, e eles falam que eles adequam isso também ao sacrifício a Moloque, mas o sacrifício a Moloque na época, se você for pesquisar, o sacrifício a Moloque na época não era práticas sexuais, era sacrifício de criança. Então a gente já derruba a interpretação deles aí, porque eles querem associar a prática homossexual aqui, o se deitar com outro homem, eles querem ligar isso a um adultério, a uma prática sexual não lícita fora do casamento, porque apesar de tudo eles pregam também um casamento cristão, um relacionamento único entre duas pessoas, né? Mas eles liberam a prática homossexual. E isso, para a palavra de Deus e para nós que somos cristãos, isso se torna inadmissível, porque senão nós devemos abrir igrejas para todos os outros tipos de pecado, igrejas para adúlteros, igrejas para assassinos, igrejas para outros tipos de pessoa, entendeu? Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, e as igrejas inclusivas elas se adaptam ao pecado, que nós possamos tomar cuidado e ficar alerta acerca dessas coisas. Deus abençoe.